Queridos irmãos e irmãs, hoje é o 6º domingo da Páscoa, dia 17. Domingo que vem, dia 24, o 7º domingo, cede a sua liturgia para a festa da Ascensão de Jesus. Então, domingo que vem nós estaremos meditando a subida gloriosa, triunfante de Jesus ao céu. E no outro domingo, dia 31, nós celebramos Pentecostes. Então vocês vejam que no evangelho de hoje, a liturgia já colocou Jesus esboçando a vinda de um defensor, de um advogado, de um paráclito, que daria força e sabedoria aos discípulos, aos apóstolos e consequentemente à igreja. Então nós começamos já a entrar em preparação para a celebração da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a igreja, fortalecendo-os para que eles saíssem daquela covardia, daquele medo, trancados naquela sala onde eles tinham celebrado a última ceia de Jesus, quer dizer, a ceia pascal, que nós chamamos de a primeira missa da igreja, a primeira Eucaristia celebrada pelo próprio Jesus. Nós vemos que eles abrem aquelas portas e proclamam para Jerusalém que aquele Jesus que eles tinham matado era o Cristo Salvador. Isso porque eles receberam aquela força do alto, aquela luz, aquele fogo que os ilumina para compreenderem tudo que Cristo tinha ensinado e que eles estavam tendo dificuldade em compreender, em decifrar, a ponto que viam Jesus ressuscitado e não reconheciam. E aí então tudo se esclarece, e são iluminados e são aquecidos para perderem o medo. E é isso que nós queremos meditar agora nessas 2 semanas que nos separam de Pentecostes, para que nós sejamos agraciados com a luz que ilumina toda essa realidade que nós estamos vivendo, uma realidade triste de uma pandemia que é concreta. O vírus pode ser invisível, mas as suas consequências, a patologia que ele provoca em cada um e provoca na massa, realmente nos deixa questionando. Quantos que vêm e dizem: mas padre, mandam seus e-mails, mandam cartinhas dizendo: padre, que Deus é esse que permite? Então bate numa hora dessa muita dúvida. E não precisa ser pandemia. Quando você perde o emprego, quando o seu casamento acaba, olha, quando acaba o namorinho gostoso que você tinha, queria tanto namorar, começou gostoso, e aí vai toda uma série de perplexidades que, quando acontece para cada um, se você não tiver muito bem eivado na fé, quantos que acabam realmente procurando outras alternativas, quantos que abandonam tudo, quantos que se trancam, que nem os apóstolos, atrás das portas do cenáculo, na prostração, na depressão, na perda de vontade de viver. E vocês sabem quantos até que tiram a própria vida. E isso não é só aquele que está sofrendo uma perda concreta de emprego, casamento, título, cargo, bens. Quantos jovens que você não consegue entender nem por quê
que tiram sua vida, ou que se mutilam, que se agridem, porque parece que perderam realmente a clareza do porquê eu vivo, do porquê eu nasci, qual é o meu papel, qual é a minha missão, qual é o meu rumo, qual é meu destino, minha meta, meu ideal. Então nós temos que, repito, principalmente em dias difíceis como nós estamos vivendo, pedir essa luz. E eu dizia que esse tempo é difícil pelo vírus em si e pelas suas consequências, seus desdobramentos. Vocês vejam a confusão que os nossos governantes estão tendo, estão fazendo em nos orientar. Fica em casa, sai para trabalhar, mantenha a economia, deixa a economia colapsar. Fica em casa, mas que casa? Eu tenho me batido muito nisso. Que casa? Quantos que não têm casa? Quantos que vivem dentro de uma casa que não é casa? Quantos que não têm espaço para viver dentro de casa? E quantos que não têm clima para viver dentro da casa? Fica em casa. Ou então não, saia, vai, faz a sua parte. Olha, você não pode circular, não tire seu carro. E aí então o transporte coletivo é abarrotado de gente que se atropela. Então toda essa confusão, a gente precisa ter uma luz maior para entender o que fazer, como me comportar, e principalmente eu entender o que é que está por trás de tudo isso, para que eu não seja vítima destas armadilhas, que são muito maiores e muito mais perigosas do que o ônibus cheio, ou a fila para pegar a ajuda que o governo está dando nesses 3 meses. A coisa é muito mais profunda, e aí que eu preciso ter luz, para que eu não seja nem vítima e nem cúmplice. Então essa nossa preparação agora para o Espírito Santo descer efetivamente na celebração sobre nós é muito importante, e nos aquecer para que a gente não perca a fé, a gente não perca a vontade de viver. Estava conversando com os amigos, dizendo, a gente está tão parado nesta pandemia, que quando ela passar e tivermos que voltar às atividades, pode ser até que nós não estejamos mais com o mesmo vigor, com o mesmo ímpeto, com a mesma coragem de trabalhar, de fazer aquilo tudo que fazíamos, e que há 2, 3 meses paramos, e depois para retomar, só mesmo com essa dose de força do alto, para que a gente se resgate. É impressionante como a palavra de Deus, ela é perene, ela é eterna, sempre tem aquela aplicação concreta, e esse ano, mais do que nunca, nós precisamos anelar, ansiar, não só esperar, mas querer viver realmente Pentecostes, para que nós tenhamos a luz que ilumina e que discerne, e o fogo que abrasa, estimula e empurra, para que nós possamos recuperar o tempo perdido. E o Evangelho de hoje vem, Jesus falando, aquele que me ama guarda a minha palavra, porque nesse tempo o grande perigo é perder o amor a Jesus diante dos fatos, e aí a gente não acolhe sua palavra, e é essa palavra, a palavra de Jesus, que é a certeza dele em nós. Por isso que ele diz, eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos, eu vou, mas vou mandar da parte do Pai, o Espírito, a força, o sopro, a ânima,
para que vocês possam ter essa coragem e não desanimar, não abandonar. Nós temos conversado muito sobre acolher, proteger, defender os nossos velhos, que são o grupo de risco. Mas hoje eu estou extremamente feliz que veio, não dá para vocês verem, é uma meia dúzia, mas quem está animando a liturgia hoje é um grupo de jovens das aldeias de vida. E as aldeias de vida têm sido na nossa igreja local, não sei pelo mundo afora, mas aqui na nossa igreja, na nossa diocese, na nossa Taubaté, esse novo ânimo, esse novo hálito que veio atingir e buscar exatamente os jovens, os mesmos jovens que nós negligenciamos. Vocês que estão me ouvindo, são na maioria não velhos, não vão se lembrar que lá na década de 60, 70, a igreja fez aqui na América Latina uma série de conferências, juntaram os bispos dos países latino-americanos para discutir a realidade. E a realidade que nós vivíamos era exatamente de regimes militares. A situação depois da Revolução Cubana, nos fins de 50, foi fazendo com que os países latino-americanos fossem se encantando com a teoria, com a filosofia marxista, a filosofia ateia, comunista. E o Brasil estava prestes a entrar nesse rumo quando os militares, a pedido do povo que saiu na rua gritando pela família, pela religião, pela liberdade, gritando, eu vi as grandes cidades, que os militares evitassem que o Brasil se tornasse uma nova Cuba. Quando os militares entraram, aí a esquerda, essa Cuba que não pôde entrar no Brasil, se revoltou e começou um movimento de guerrilha. Daí dona Dilma, que era guerrilheira, dona Miriam Leitão, que era guerrilheira, todos aí que estão voltando. E por causa disso a igreja fez umas conferências, e a gente pensava que a igreja ia defender realmente a igreja, e de repente a igreja cedeu à esquerda. E das comunidades eclesiais de base, que eram reuniões pequenas nas paróquias, surgiram os núcleos dos partidos de esquerda que estão aí. A igreja fez uma opção pelo pobre e pelo jovem. Puebla, vocês sabem, nunca ouviram falar isso, conferência de Puebla, aonde a igreja católica da América Latina dizia, nós temos que trabalhar com o pobre e com o jovem, temos que extirpar o pecado social. Falaram muito de pobre, mas não falaram com o pobre. E com os jovens, a igreja não falou nada. Perdemos a juventude. A resposta está aí, na mentalidade, no perfil, na filosofia, no estilo de vida dos nossos universitários, que são exatamente os alunos daqueles jovens que fizeram essa opção por esquerda e por Marx, em detrimento de Cristo e da igreja, e que agora, eivando quase que toda a malha da educação brasileira, mina a cabeça da nossa juventude. Eu soube essa semana que pela internet, alguns professores estão influenciando o aluno não mais na escola, na classe, mas na casa aonde a internet entra, contra os valores tradicionais de família, de religião, de Deus. Isso é preciso ser dito
não pode ser silenciado, porque enquanto nós nos silenciamos, eles falam. E de repente, no meio desta carência ou desta ausência de igreja com os jovens, olha, o nosso bispo reuniu aí durante 2, 3 anos toda a diocese para fazer um trabalho, o que precisa ser feito, e em todas as reuniões, em todas as conferências, em todos os seminários, em todos os congressos, em todas as assembleias, foi dito: temos que optar, temos que resgatar, temos que buscar os nossos jovens. E quem tem feito isso de maneira brilhante é esse movimento Aldeia de Vida. Abençoado profeta Padre Pedro de Lorena, que criou essa alternativa, e que na nossa paróquia, da Vila das Graças, que é uma paróquia tida e dita como uma paróquia de pessoas mais idosas, aonde já houve movimentos maravilhosos. Eu frequentei nessa paróquia, eu que morava ali no Beco, que era paroquiano, frequentava aqui o grupo da Santíssima Trindade. Eu via as quartas-feiras nas vigílias que Padre Clemente enchia essa igreja às 10 horas da noite, de juventude para rezar, para louvar, e de repente nós fomos perdendo, a igreja perdeu, de lá para cá nada. E agora eu vejo com tanta esperança as aldeias de vida vindo para a nossa paróquia, se reunindo aos sábados no paroquial, jovens que não são só daqui, mas que vêm para estudar a palavra, como diz o Evangelho, acolher a palavra, guardar a palavra e receber o Cristo em seu coração. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, aonde existe um perigo, por isso que eu disse, é preciso que o Espírito Santo nos ilumine para que todos possam perceber o perigo que nós podemos cair, de não entramos na era Cuba, mas podemos cair agora na era Venezuela. Jogo aberto, falado abertamente. É preciso que esses jovens façam a diferença, e eles estão. Se pudesse, estaria essa igreja agora cheia de aldeeiros, mas veio só esse pequeno grupo representando essa nova onda desses jovens apaixonados por Jesus. E eu queria até fazer uma pequena comparação diante da primeira leitura. Os samaritanos se converteram, os samaritanos escutaram a palavra, os samaritanos queriam ver Cristo, e Pedro e João foram lá. A gente sempre compara o samaritano, o estrangeiro, como aquele que está fora da aliança. Então é o pecador, é aquele que está vivendo outra fé, é aquele que não acredita, é aquele que, enfim. E a juventude nossa estava meio sendo samaritana, era nossa, mas não estava conosco. Os samaritanos eram irmãos dos judeus, filhos de Jacó, herdeiros de Abraão, mas estavam distantes, e a juventude estava distante, não só na droga, na violência, nas baladas, como também nas filosofias de esquerda, negando Deus, pregando o amor, mas o amor livre, sem responsabilidade, sem consequências. Pois esses samaritanos, a leitura de hoje está dizendo, Filipe começou esse movimento de ir longe, Padre Pedro começou esse movimento, se bem que nós tivemos coisas maravilhosas no passado. Shalom, eu fui filho do Shalom, por filho, muitas foram as tentativas, as opções, não vou esquecer de nenhum, mas hoje, um outro Pedro, como aquele Pedro, foi buscar os jovens samaritanos, para trazê-los para Cristo. Então nessa pandemia, cuidemos dos nossos velhos, mas confiemos nos nossos jovens, essa juventude que ainda não foi marcada pela pecha vermelha do ateísmo, que eles possam realmente
aceitar e se encantar com esse Jesus que foi jovem também e que conhece cada um de nós, porque viveu tudo que nós vivemos, menos o pecado, para fazer deles realmente essa nova esperança, esse novo tempo, essa nova igreja, a velha e eterna igreja de Cristo, que é sempre nova, porque Jesus diz: eis que eu faço nova todas as coisas. Perdão se eu às vezes exagero nesse discurso político, mas se eu não falasse nada, ou eu estava com Alzheimer, ausente, louco, varrido, ou cúmplice. E eu tenho dito, o maior exemplo de que não podemos perder esta batalha de Jesus é enquanto virmos essas portas fechadas. São muito simbólicas, elas representam isso que estão querendo fazer com o Cristo e com a sua igreja. Mas a contaminação, isso é outra coisa. Isso se tivessem já acertado qual é o remédio, qual é a cura, se eles não estivessem brigando tanto para poder construir hospitais e roubar, e fazer conchavos com os laboratórios, isso se eles não fossem corruptos, seria mais uma gripe que teríamos que vencer, uma vez que a dengue mata mais, o câncer mata mais. Enquanto eu estou celebrando essa missa, minha prima está sendo enterrada de câncer, doença essa que podia ter sido superada já há muito tempo, se houvesse responsabilidade e compromisso, mas não, tem muita gente que ganha com isso, eles podem ganhar com isso, mas eles vão perder o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.